porque na região metropolitana aqui de São Paulo, cerca de 30 mil imóveis ainda estão sem luz, isso desde a tempestade da semana passada. Hoje nós já estamos na terça-feira e hoje tem previsão de chuva. A expectativa até que o prefeito Ricardo Nunes deve se reunir com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para trazer ali alguma tentativa de solução. A repórter Danúbia Braga chega ao vivo com mais informações para a gente para falar sobre esse encontro e nos atualizar também se ainda são 30 mil imóveis que estão sem energia. Danúbia, bom dia com você. Oi, David, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, para hoje tem previsão de temporal, então por isso o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, deu um alerta laranja para São Paulo, Minas Gerais e também para o Rio de Janeiro. Esse alerta começa a valer a partir do meio-dia, isso porque rajadas de vento podem chegar até 100 km por hora, a previsão de 30 a 60 milímetros de chuva por hora e até quarta-feira de 50 a 100 milímetros dia. Então, é um alerta importante para a população se cuidar, né? Além disso, de acordo com o próprio IMET, São Paulo tem algumas regiões que precisam de uma atenção especial. Vale do Paraíba Paulista, região metropolitana de São Paulo, macrometropolitana, litoral sul paulista e também a cidade de Campinas. Esses locais estão na zona de risco para temporal. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, as áreas então mais afetadas, região metropolitana do Rio, a Baixada, Centro, Sul, Norte, Noroeste e Fluminense. Em Minas Gerais, as regiões Sul e Sudoeste do estado, Campo das Vertentes e Zona da Mata estão com altas chances de chuva forte. E aí tem algumas instruções por parte do IMET, então, por conta desse alerta laranja para hoje e também para amanhã. Atenção para as encostas, tem risco de transbordamento também de alguns rios, possível deslizamento de terras em áreas mais vulneráveis. E aí eles pedem uma atenção especial, em qualquer momento ligar para a Defesa Civil 199 ou para o Corpo de Bombeiros 193. Em São Paulo, a gente tem atualização a respeito dos imóveis que seguem aí sem energia elétrica pelo 6º dia consecutivo. Pelo menos 31 mil clientes da Enel seguem sem energia. E aí é o grande pavor, porque essas pessoas que já estão sem energia elétrica hoje tem previsão de temporal a partir do meio-dia, já bate um pânico. Pânico também em quem teve a sua energia elétrica restabelecida há pouquíssimo tempo. Então, esse alerta do IMET é muito importante, embora faça sol agora, mas a partir do meio da tarde o tempo começa a virar aqui em São Paulo. Para amanhã, inclusive, baixas temperaturas devem ser registradas. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Danúbia, muito obrigado pelas suas informações. E de fato, né, a gente vê poucas ações, mobilizações. A gente está chegando aí, se aproximando de janeiro, onde as chuvas são mais frequentes, essas tempestades são frequentes. Então, de fato, assim, de que forma que a gente pode interpretar, isso, assim, de, olha, tem a chuva prevista, não tem equipe trabalhando na rua e as pessoas sofrendo com as consequências. Não, mas isso daí, David, tem uma questão que é a falta de pulso do Estado. Eu critico esse contrato desde que ele foi feito, porque eu acho que nós temos a serviço do Estado os melhores advogados possíveis e imagináveis. Então, no momento em que é feita uma licitação e é feita uma concessão, a gente espera que seja um contrato bem elaborado, que seja um contrato que tenham regras que serão passíveis de cumprimento e que existam punições compatíveis com a natureza do serviço prestado. Então, no caso da Enel, a gente noticiou isso ontem, se não me engano, que eu nem lembro o dia, mas que a Enel não pagou nem 10% do valor das multas que ela já tomou por conta da falta de fornecimento de energia elétrica. Se você faz um contrato bem feito, você tem algum tipo de garantia por parte da empresa. E veja, a Enel não está oferecendo serviço de energia elétrica porque ela é boazinha. Ela lucra, e ela lucra muito com isso. A gente paga por isso. Então, quando a gente vê situações como essa, que se repetem, né? Porque em 2024 a gente passou por uma situação parecida. Em 2023 também. O que acontece é só piora, inclusive. E a gente não vê nenhuma medida que tenha sido efetiva com relação ao próprio Estado, que não suspendeu a concessão, que não puniu ela de maneira eficiente, que não obrigou ela a contratar mais funcionário para que num momento de crise os funcionários consigam restabelecer energia de maneira mais rápida. Então a gente vê que nós falhamos como
sociedade, nós falhamos como governo. A partir do momento em que a gente elabora um contrato que não tem esse mínimo de garantia. Não, e aí também a gente vê multas sendo aplicadas, mas parece que eles não ligam, assim. A concessionária não tá nem aí para as multas que são geradas. Não paga. É isso, não paga. Simplesmente não pagam as multas vão se acumulando. É igual quando você chega com uma sentença assim para o cliente: olha, ganhamos a sua causa. Mas você não consegue reaver R$1 daquele dinheiro que ele ganhou. É só um papel bonito na parede. Essa quantidade de multa é a mesma coisa. E o que eu tô falando é exatamente isso. Para além da multa, o que nós conseguimos fazer para que essa empresa funcione? Ou será que não é melhor tirar essa empresa dessa concessão e colocar outra empresa para administrar o fornecimento de energia elétrica? E aí a questão é falar sobre a agência reguladora, porque o papel das agências reguladoras é justamente acompanhar a execução dos contratos e fazer a fiscalização de forma séria, de forma técnica, fazendo com que a regra seja mais importante do que contatos pessoais. O contrato da Enel vai até 2028 e havia informação, pasmem, de que a empresa estava articulando uma renovação antecipada do contrato de concessão por mais 30 anos. E nesse processo houve até viagem junto do ministro de Minas e Energia para a Itália. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, era um grande defensor da empresa. Agora, diante de toda a pressão, começa a mudar de discurso, falando que o Ministério de Minas e Energia finalmente vai atuar para que as cobranças sejam efetivas e dizendo que, caso a empresa não cumpra os requisitos mínimos de qualidade no atendimento que estão previstos no contrato de concessão, o Ministério passará a defender o fim dessa concessão e uma nova licitação para definir um outro prestador de serviço. Essa tem que ser a postura desde sempre. O problema é que quando você tem essas flutuações de humor em função do noticiário, aí você perde aquilo que a gente estava chamando de accountability, que é a capacidade de fazer com que a empresa responda de forma efetiva ao interesse do seu consumidor. E esse deve ser o papel central das agências reguladoras, que precisam ser técnicas e não políticas. Não, mas uma coisa assim que eu acho absurda o contrato vence em 2028. Aí vem o governo, vem o ministério dizendo: olha, vocês precisam realizar investimentos. Tá, a gente realiza, mas aí precisa expandir um pouco o contrato. Pô, você não fez até agora. É o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aí o Estado tem que pagar mais. Exatamente. Eu só queria assistir a mesma eficiência que uma empresa como a Enel tem em cobrar dos consumidores, dos cidadãos, porque a conta não atrasa um dia. Não. Eu queria assistir essa mesma eficiência no fornecimento dos serviços que eles são obrigados a fornecer. Seja a Enel, seja a Sabesp, empresas de telefonia. Vai o cidadão atrasar um dia o pagamento, o cidadão trabalhador honesto. Atrasou um dia, o serviço é cortado, passo a te ligar até de madrugada, liga para sua mãe, para sua sogra, para todo mundo, para te cobrar. Agora, no momento em que uma empresa como essa, que ganha bilhões, lucra bilhões, presta um serviço porco como esse para a população, que paga os seus impostos, quem é que vai cobrar? Se tem alguém que não tem culpa nenhuma nessa relação, certamente é o consumidor. Vai se falar aí da responsabilidade da prefeitura, que não fez um bom contrato, talvez, da própria empresa, que tem que ser responsabilizada. Em relação à poda de árvores quem também, tem que ser atendido, seja da maneira que for, que não tem nada a ver com isso, que paga suas contas, seus impostos, é o trabalhador, o cidadão honesto. Mas aí fica a situação, né? Qual é a punição? Não existe uma punição, não existe uma perda. Se você atrasa a sua conta, tem lá os juros, tem os seus problemas, você pode ser desligado, né? Agora, para eles, não existem isso. E aqui, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fernando Meilan, que participou de um torneio de debate esse final de semana sem energia. Na final, David, ele debateu com uma luminária, uma lanterna na testa, porque ele está há mais de 100 horas sem energia em casa e isso não está sendo corrigido. E aí, as cobranças de não pagou conta, eu duvido muito que o call center não está ligando para quem está devedor. E se você está nessa condição, você vai receber as ligações. Mas nós vimos situações absurdas, desde pedido de propina para religar.
Nós vimos situações absurdas de não ter uma resposta, de não ter um prazo. Mas aí o que mais me surpreendeu, um detalhe, hoje eu vou falar disso nas minhas redes sociais, foi que na sexta-feira a gente entrevistamos o Marcelo Puertas, um dos diretores da Enel, e a Jovem Pan fez ali um vídeo de collab comigo. Fiquei muito feliz. E de repente, vocês não acreditam que no mesmo horário, 50 comentários defendendo a Enel, Eu todos notei com isso contas também. fechadas. Curioso. E nenhum me Eu notei isso, respondeu. Curioso. Nenhum me respondeu. Eu fiz contato com todos, porque tem um padrão, né? Eu trabalho com redes sociais, então eu sou boa para identificar bot. Sim. E aí, dentro desse padrão ali, no mesmo horário, 50 pessoas decidiram ir defender a Enel. Foi orgânico. Não, Foi orgânico, E assim, foi, né? Eu achei incrível a Enel também podia isso. usar esse dinheiro pra pagar um pouco mais as multas, Mas eu nem tô- que ela tá devendo. Às vezes é algum grande fã da Enel, às vezes é uma pessoa que gosta E você muito da entra no perfil, empresa. são todos perfis fechados. Eu entrei em alguns deles, são perfis fechados, porque eu também gravei um vídeo pro pessoal, porque assim, é de causar indignação pra galera da rede social. E aí os comentários, mas existe... As árvores caíram. Exatamente, uma diversidade climática muito extrema e tudo. E aí tem um monte de comentário positivo. Você fala, quê? Eu estranhei. Não, e os Quê? meus Pegadinha. Não. Eu até fiz o print lá, todos no mesmo horário, numa faixa de diferença de 5 minutos, todos com o mesmo perfil de Mas conta. quem nunca acordou frase, um dia, né? Jéssica, e falou, hoje eu vou Muito defender a estranho. Enel. É verdade. Poxa, Ainda mais num país num estado em que as pessoas estão sem energia por responsabilidade da empresa. Eu achei tão bonito, eu fãs tocou, da Enel. né, Jess? Falem no Tocou. chat agora, eu tenho certeza que tem muita gente defendendo a empresa Não, no você chat citou agora. a questão de debate, eu também fiquei sem energia, né? Tive alguns problemas, mas assim, a Dete aqui, que cuida da limpeza da Jovem Pan, ela pegou a cesta de Natal dela, pagou Uber, gastou mais de R$100 para conseguir colocar no freezer, quando chegou lá tava sem energia. Gente. Quase perdeu tudo. Assim, uma das situações, aí tem Hospitais. pessoas acamadas, pessoas que realmente dependem da energia por causa de respiradores, situações ainda mais graves que são geradas Remédio. contra essas Não. consequências, e a gente não vê uma solução efetiva acontecendo. Então, Fora a que, assim, esperança fica muito longe. Não, e eu acho que assim, né? Se a gente começa a contar histórias de como essa falta de energia prolongada traz prejuízos, a gente precisa lembrar que nós estamos na semana praticamente anterior ao Natal. O comércio está absolutamente aquecido. Eu tenho uma amiga, a Luísa, inclusive vou mandar para ela depois isso aqui, que tem uma pequena confeitaria em Pinheiros. Em dezembro, só tem comemoração, só tem encomenda. E ela ficou 3 dias sem luz. Ela perdeu não sei quanto do faturamento dela Na do melhor mês. época do ano. Na melhor época do ano. E assim, quem vai pagar isso pra ela? Você acha mesmo que todas as pessoas vão ter condições de contratar um advogado, de entrar na justiça, de conseguir uma sentença judicial favorável? E sabe-se lá se a Enel vai ter dinheiro pra pagar uma eventual condenação. Porque a gente tá falando aqui que ela tá devendo não sei quantos milhões e ela não paga nada. Então, assim, é uma situação tão catastrófica sob qualquer ângulo que a gente analise e a gente não vê melhora. Porque, desculpa, ano passado a gente estava discutindo aqui algo muito semelhante. Então, algo tem que mudar. Algo tem que ser feito. E quem pode fazer são os nossos governantes.